Boa noite, meu nome é Caio Henrique, da turma de Biotecnologia 2020.2, e hoje eu vou apresentar um seminário sobre gases, da disciplina de Química Geral, com o professor Luiz César. Então, vamos começar. Primeiramente, hoje nós vamos falar sobre as características dos gases, a pressão, volume e temperatura dos gases e suas unidades, as leis dos gases e, no final, a equação geral das leis dos gases. Vamos lá. Características dos gases. Ao contrário dos sólidos, os gases não possuem uma forma e nenhum volume definidos. Eles variam muito dependendo do recipiente que eles estão. Ou seja, dependendo se o recipiente for quadrado ou circular, os gases vão mudar sua forma e seu volume conforme aquele recipiente. Os gases possuem uma alta compressibilidade, ou seja, eles suportam uma grande pressão, como é o exemplo dos gases de cozinha, que os gases são jogados pressurizados, comprimindo o gás no botijão, e devido à sua alta compressibilidade eles conseguem se alojar lá dentro. Também possui uma alta expansibilidade, que é a facilidade em ocupar todo o volume do recipiente que ele está. Os gases estão sempre em constante movimento, ou seja, as partículas estão sempre se movimentando independente de onde elas estiverem, o que ajuda com o distanciamento intermolecular, que nada mais é do que a distância de uma partícula tem da outra. E nos gases, essas partículas têm um grande distanciamento. E os movimentos dessas partículas são totalmente aleatórios. Por isso, as partículas estão em constante choque umas com as outras ou com o recipiente que estão. Essas colisões ocorrem sem perda de energia total, pois as colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, no momento que elas batem, se chocam umas com as outras, elas já se afastam, se repelem. Esses movimentos e essas colisões vão gerar a pressão do gás. Vamos lá, continuando. Nós vamos falar sobre pressão, que nós vamos chamar de P, que na física é conhecida pela relação de pressão é igual a força sobre área. Mas o que nós precisamos na química para trabalhar com a pressão vai ser reconhecer as unidades que nós trabalhamos. As unidades mais utilizadas são atm, milímetros de mercúrio, torr e bar. Mas, de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, pressão é igual a 1 bar. Mas nós utilizamos mais comumente utilizamos duas unidades para o nosso estudo, que são atm e milímetro de mercúrio. Usualmente, pressão é igual a 1 atm, que equivale a 760 miligramas de mercúrio. Vamos lá. Em seguida, nós temos o volume, que vamos chamar de V. Nós também vamos trabalhar com várias unidades no volume, que vai ter ml, que podemos chamar de centímetros cúbicos, litros, que podemos chamar de decímetros cúbicos, metros quadrados, que podemos chamar de 1000 litros. É também importante nós sabermos trabalhar com as conversões dessas unidades. E é importante ressaltar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 ml. Já o volume molar de um gás na CNTP, ou seja, nas condições naturais de temperatura e pressão, pela IUPAC, nós vamos ter 22,7 litros por mol. Já usualmente, que nós mais utilizamos para trabalhar, nós vamos ter 22,4 litros por mol. Ou seja, o volume molar de qualquer gás na CNTP vai ser 22,4 litros por mol. Nós vamos ter a temperatura, que vamos chamar de T. A unidade da temperatura para trabalhar em gás vai ser sempre Kelvin. Essa é a unidade que vamos trabalhar. Tanto na IUPAC quanto usualmente nós usamos o mesmo valor, que temperatura vai ser igual a 273,15 kelvins. Bom, agora nós vamos começar as leis dos gases. No caso, onde entre pressão, volume e temperatura, uma dessas variáveis vai ser constante e as outras demais vão sofrer mudanças.
ou seja, vão ter uma relação entre elas. Começando da isotérmica, primeiramente iso, nós subentendemos que iso é igual, e term vai dizer respeito à temperatura. Ou seja, na isotérmica a temperatura vai ser constante, enquanto a pressão e o volume vão ter a relação entre si. Já na isobárica, iso igual, bar vai falar sobre pressão. No caso, a pressão vai ser constante e vai ter uma relação entre o volume e a temperatura. A isovolumétrica, iso igual, volume, vamos falar sobre o volume. No caso, o volume vai ser constante e a relação vai ser entre a temperatura e a pressão. Vamos passar para ver mais detalhadamente sobre cada uma delas. Então vamos começar pela isotérmica, também conhecida como lei de Boyle. No slide anterior, nós vimos que na isotérmica, quem vai ser a constante vai ser a temperatura, enquanto as outras duas vão variar. Então, podemos observar no primeiro exemplo, onde nós vamos ter um cilindro, que vai ter um gás dentro, que vai ser mantido por um êmbolo móvel. Nós podemos observar que esse gás vai ter um volume 1 sob a pressão 1. E que no próximo cilindro, sendo o mesmo cilindro, claro, a pressão mudou. Ela ficou mais forte, ela ficou maior, enquanto o volume diminuiu. Então, o que podemos entender sobre isso? Que enquanto a pressão é maior, o volume é menor. Isso quer dizer que ambos são indiretamente proporcionais. E na matemática, quando uma coisa é indiretamente proporcional, nós multiplicamos as duas. Ou seja, nós vamos ter uma relação de K, que é a constante, que no caso vai ser a temperatura, igual a pressão vezes o volume, ou também pressão igual a temperatura sobre o volume. E com isso nós entendemos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Seguindo, agora temos a isobárica, também conhecida como a lei de Gay-Lussac. E nós vimos também anteriormente que na isobárica a constante vai ser a pressão, enquanto o volume e a temperatura vão variar. Como podemos observar na primeira figura, nós vamos ter novamente um cilindro com gás dentro mantido pelo êmbolo móvel. No primeiro exemplo do cilindro, nós vamos ter a temperatura 1 e o volume 1, que logo após o mesmo cilindro vai ser aquecido, variando a temperatura, e agora temos a temperatura 2, o que faz o volume reagir, agita as partículas de gás, fazendo com que elas se expandam e o êmbolo móvel suba. Logo, vamos ter um volume 2. Nós podemos observar que a temperatura aumentou e o volume também aumentou. Então isso quer dizer que elas são diretamente proporcionais. E quando duas coisas são diretamente proporcionais, nós dividimos as duas. Então vamos ter a relação de K, que vai ser a constante pressão, igual a o volume sobre a temperatura, ou o volume igual a P vezes T. E também subentendemos que o volume 1 sobre temperatura 1 vai ser igual ao volume 2 sobre temperatura 2. Agora só nos restou a isovolumétrica, também conhecida como isocórica, isométrica e até mesmo como a lei de Charles. E nós vimos também que a isovolumétrica, a constante da vez vai ser o volume, enquanto a pressão e a temperatura vão variar. Vamos ver agora no exemplo. Dessa vez o cilindro vai estar com gás dentro, porém vai estar com um êmbolo fixo.
vai estar preso, ou seja, o volume ele vai ser constante, não vai poder variar o volume desse modo. Então podemos observar que na primeira figura nós vamos ter pressão 1 e a temperatura 1, que ao aquecer o mesmo recipiente, aumentamos a temperatura e, consequentemente, nós aumentamos a pressão. Como podemos ver, as partículas do gás estão agitadas, estão se movendo freneticamente um para um lado e para outro, se batendo contra elas mesmas e contra o recipiente. E nós vimos no começo do slide que isso nada mais é do que a pressão dos gases. Então nós podemos observar que a temperatura aumentou e ao mesmo tempo a pressão aumentou. Mais uma vez, são diretamente proporcionais e vamos ter constante K, que vai ser a constante volume, igual a pressão sobre temperatura, ou pressão igual a volume vezes temperatura. E subentendemos a fim que P1 sobre T1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. E por fim, nós vamos ter as equações, a equação geral das leis. Ou seja, nós vamos juntar todas as equações que nós aprendemos na isobárica, na isotérmica e na isovolumétrica numa equação só. E como nós vamos fazer isso? Então, nós primeiramente vamos pegar as três equações e vamos observar quais delas estão em cima nas equações. Ou seja, nós podemos ver que a pressão 1 e a pressão 2 estão em cima. Então vai ficar P1 igual a P2. Logo, observamos V1 e V2 também estão em cima. Então vai ficar P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E em seguida, observamos que restou a temperatura, que fica embaixo em todas as questões, em todas essas equações. Então vamos colocá-la embaixo, que vai resultar nesse primeiro exemplo, que vai ficar P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Isso é uma forma mais simplificada das três equações, na qual nós juntamos todas as três e torna, de certa forma, mais fácil de trabalhar e de memorizar. E quando nós queremos trabalhar com um caso específico, é fácil, nós só fazemos isolar a constante que nós precisamos para trabalhar e podemos seguir o cálculo tranquilamente, como é o exemplo da temperatura, da isotérmica. Nós isolamos a temperatura 1 e a temperatura 2, que vai ficar temperatura igual a P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então é isso. Nós vimos tudo sobre essa introdução de gases e agora nós terminamos. Muito obrigado pela atenção e é isso.